Olá, na aula de hoje vamos fazer uma recapitulação dos algoritmos de análise sintática que vimos até o momento e também vamos recapitular alguns exercícios, vamos fazer alguns exercícios aí de análise sintática, né? Algumas perguntas que costumam cair em provas, né? Provas, por exemplo, como a do POSCOMP, ENAD e outras provas aí que caem a disciplina de compiladores, tá? Então, vamos só recapitular aqui o universo que a gente tem de gramáticas. Bom, nós temos aqui o universo de gramáticas não ambíguas e temos o universo de gramáticas ambíguas. Então a gente sabe que existem esses dois universos de gramáticas. Ok, tudo bem. E aí a gente tem aqui os algoritmos, né? LR0, SLR1, LALR1 e CLR1, os algoritmos de análise sintática ascendentes, né? Ou seja, os bottom-ups que eu parto dos meus terminais e chego nas minhas variáveis, né? Na minha variável de partida. Tá? Então, eu escolho quando reduzir. E tenho aqui o meu algoritmo LL1, que é o algoritmo de análise sintática aí, descendente, né? Top-down, ou seja, eu preocupo em ir da variável de partida até os meus terminais, ou seja, eu escolho o que produzir, né? O que tipo de regras da gramática que eu vou produzir. Tá? Então, aqui dentro do universo das gramáticas não ambíguas, eu tenho esses analisadores sintáticos aqui que só lidam com gramáticas não ambíguas. E no universo das ambíguas, eu tenho um analisador sintático que lida com gramáticas ambíguas, que é um analisador sintático com precedência de operador. Tá? E ele também lida, obviamente, com gramáticas não ambíguas. Só que ele é um analisador sintático um pouco menos poderoso. Por quê? Porque para que você trabalhe com ele, você tem que colocar a gramática numa determinada forma, que é a gramática na forma de quê? Gramática do tipo operadores. Tá? Então você tem que trabalhar com uma gramática aí de operadores. Tá? Ok, nesse caso aqui, dentro dos analisadores sintáticos, vamos falar aqui primeiro aqui, dos analisadores sintáticos ascendentes, tá? Os bottom-ups aí. Nós temos aqui do menos poderoso o LR0, para o mais poderoso, o CLR1. Tá? Aqui no caso, se um analisador sintático ele é LR0, tá? Se uma linguagem, né, uma gramática, ela é reconhecida por um analisador sintático LR0, ela também será reconhecida por um analisador sintático SLR1. Né? Só relembrando aqui, analisador sintático LR0, as reduções ficam em toda a linha lá da tabela de análise sintática nos meus terminais. No caso do SLR1, eu coloco simplesmente aonde? Somente nos follows da variável do lado esquerdo da produção da gramática. Tá? Nós vamos colocar as reduções. Então, se é LR0, também é SLR1. Agora, se for SLR1, não significa que vai ser sempre LR0. Tá? Depois, nós temos aqui as famílias LALR1 e CLR1, que trabalham já com uma coleção canônica de itens diferentes da coleção canônica de itens LR0, né, que trabalham aqui a LR0 e a SLR1. Elas trabalham com a coleção canônica de itens LR1. E aí, no caso, as reduções na tabela de análise sintática são colocadas aonde? São colocadas nos lookaheads, que são os firsts da variável, tá? Das variáveis que estão sendo calculadas. Tá? E aí é interessante dizer que se a gramática é CLR1, né, não significa que seja LALR1. Por quê? Porque quando eu tenho meu diagrama canônico de itens CLR1 ali, né, da gramática CLR1, se a gramática foi feita a análise sintática corretamente pelo CLR1, não significa que vai ser LALR1. Por quê? Porque a gente faz a junção dos estados CLR1. No algoritmo LALR1. Então, nesse caso, se a gramática é SLR1, não significa que ela é LALR1. Agora, se a gramática é LALR1, sim, você pode dizer que ela é CLR1. Tá? E aí tem alguma coisa interessante que a gente tem que falar, que é o seguinte. Tá? Aqui no caso, para as gramáticas LR0, SLR1 e LALR1, o número de estados na coleção canônica de itens, tá, são iguais. Suponha que eu tenho aqui, ó, isso aqui é o número de estados LR0 igual a número de estados SLR1, que é igual ao número de estados LALR1. Quando nós construímos a coleção canônica de itens
LR0, SLR1 e LA-LR1, o que acontece? O número de estados vai ser igual. Por quê? Porque no LR0 e no SLR1 vocês já sabem que é igual. O que muda são simplesmente os reduces que são colocados nos solos das variáveis. E aqui no LA-LR1, o que acontece? Nesses dois aqui a gente não repete, né, os itens iguais. E aqui a gente repete os itens iguais. Por quê? Porque mudam-se os look-aheads. Nesse caso, no LA-LR1, o que manda fazer? Você une os estados iguais e você coloca todos os look-aheads naquele estado, né, junto aos itens respectivos. Tá? Então, o número de estados no LA-LR1, tá, ele pode ser igual, né, maior ou igual. Tá? Então, vou colocar aqui maior, não, igual mesmo, tá? É igual, isso. Então tá aqui, igual. E no caso do, vou pegar aqui e colocar isso num grupo, CLR1 maior ou igual, tá? E aí no caso, o CLR1, o número de estados, né? O N do CLR1, o número dos itens lá da coleção canônica CLR1, sempre será maior ou igual. Por quê? Porque no CLR1 o algoritmo não manda fazer a unificação que a gente faz no LA-LR1. Né? Você tem que repetir os itens iguais, por quê? Desde que os look-aheads sejam diferentes. Se os look-aheads forem diferentes, então você vai ter um número de estados maior. Tá? Então você pode ser, sempre vai ser aí, ou maior ou igual ao número do estados LR0, número de estados SLR1 e número de estados LA-LR1. Tá? Então, são alguns pontos aí que é interessante a gente saber sobre esses analisadores sintáticos. Tá? Então, se LR0 é SLR1, mas se SLR1 não é LR0, tá? E obviamente, se LR0 é SLR1, se é SLR1 é LA-LR1. Então, se também é LA-LR1, é CLR1. Então, se você tem uma gramática que ela é analisada pelo algoritmo LR0, você pode falar com tranquilidade que ela é analisada por todos esses outros algoritmos acima. Agora, se você tem uma gramática que é analisada pelo CLR1, você não pode dizer que ela é analisada pelos algoritmos abaixo. Tá? E aí, no caso do algoritmo LL1, que é no caso um algoritmo de análise top-down, né? Ou seja, descendente, eu analiso aí da variável de partida chegando nos meus itens terminais, né, na minha palavra final. Nesse caso aqui, ele se assemelha, tá? Ele está mais ou menos, o poder computacional dele está se assemelhando aí ao LR0, SLR1 e LA-LR1. Por isso que eu coloquei ele aqui, ó, fazendo essa integração com os três estados. Então ele está aqui dentro. O poder computacional dele se parece com esses três aqui. Tá? Obviamente, quem que é o mais poderoso computacionalmente aqui? CLR1. Tá? Ele é o mais poderoso computacionalmente. Tá? E aí depois você vem com LA-LR1, SLR1 e LR0. E o LL1, né, que é do análise sintática top-down, ele tem um poder computacional, é outro tipo de análise sintática, e ele tem um poder computacional equivalente a esses três aqui, tá? Só que aí é outra análise sintática, mas eu coloquei ele aqui porque ele está com o mesmo poder computacional, tá? Só relembrando lá o algoritmo LL1. O que a gente tem nele, né, no LL1? A gente tem uma tabela de análise sintática com, nas minhas linhas eu tenho as minhas variáveis e nas minhas colunas eu tenho o quê? Os meus símbolos terminais da gramática. E aí, para cada símbolo, para cada variável e para cada símbolo terminal da gramática, eu coloco a produção que vai gerar aquele símbolo, né? A produção relativa ao first daquele símbolo, tá? Então, tá aí algumas coisas que são interessantes a gente verificar antes de partir para alguns exercícios. Vamos continuar aqui então fazendo outro exercício aqui sobre os analisadores sintáticos. Então aqui é um exercício de VOF. Tá? Então temos lá, considere as tabelas dos algoritmos, né, de análise sintática SLR1 e LA-LR1 para uma GLC, para uma gramática livre de contexto. Tá? Aí tem a primeira pergunta aqui, ó, a primeira afirmativa, né, que a gente vai verificar se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Os go-tos de ambas as tabelas são diferentes. Então, os go-tos a gente lembra, né? A tabela de análise sintática, de qualquer analisador sintático do tipo ascendente, nós estamos lidando com dois analisadores sintáticos ascendentes. A gente sabe o quê? Que a gente tem a parte de ações, onde eu tenho os meus terminais, e o símbolo de cifrão, que é o final, e tenho também as minhas partes do go-to, que é onde ficam as minhas variáveis, que é um estado lendo uma variável, ele vai para um outro estado, né? Ele guarda para onde que um estado
de número tal em uma variável, para que outro número de estado que ele vai, né? Qual estado de qual número que ele vai. Então ele está perguntando, os go-tos de ambas as tabelas são diferentes. Nesse caso, se eu pegar uma tabela, né, de análise sintática SLR1 e LALR1, os go-tos serão diferentes? A resposta é o quê? Não, né? Isso aqui é falso. Os go-tos são iguais, tá? Se eu fizer exatamente para uma mesma gramática livre de contexto a tabela, tanto do SLR1 quanto do LALR1, os go-tos serão iguais, tá? Então isso aqui, ó, falando que os go-tos estão diferentes, é falso, tá? Então isso aqui é falso, tá? Lembrando, né, que a pergunta aqui é para uma mesma gramática livre de contexto, tá? Se for, obviamente, para uma gramática diferente, obviamente pode ser diferente, tá? As entradas reduce, né? Reduz nas tabelas podem ser diferentes. Isso aqui com certeza é verdadeiro, né? Por quê? Porque no SLR1 eu coloco nos follows da variável da esquerda, né? Lá do meu item, LR0, e aqui eu vou colocar o quê? No lookahead. Os lookaheads são calculados como o quê? Como o first ali daquela produção, tá? Então, obviamente, os reduces serão diferentes. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Podem ser diferentes, sim. Na maioria das vezes serão, tá? As entradas shift carrega são idênticas em ambas as tabelas, para uma mesma gramática livre de contexto. Algoritmo SLR1 e algoritmo LLR1. As entradas shift são as mesmas? Sim, verdadeiro. O que muda? Só os reduces. Os shifts, que servem para carregar a palavra para a pilha, são a mesma coisa. Os reduces que mudam, tá? Então isso aqui é verdadeiro, tá? E as entradas de erro nas tabelas podem ser diferentes. Também mais uma verdadeira. Por quê? A tabela LALR1 e a tabela SLR1 no final podem ter tamanhos diferentes, né? Apesar de terem o mesmo número de estados, eu posso ter espaços em brancos diferentes. Por causa do quê? Por causa dos reduces. Tá? Então, os reduces podem ser colocados em locais diferentes, então eu posso ter espaços em branco em locais diferentes. Então, sim, os erros na tabela podem ser diferentes. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, a gente teve uma afirmativa falsa e 3 afirmativas verdadeiras. Bom, então vamos para o próximo exercício aqui, tá? Sobre a gramática S, tá? Produzindo Czão, Czão e Czão produzindo Czinho, Czão ou D, é possível afirmar. Letra A, é LL1, é SLR1, mas não é LL1, é LALR1, mas não é SLR1, SLR1, mas não é LALR1. Qual dessas alternativas que está correta? Tá? Então é o seguinte, primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, vamos começar pela primeira afirmativa aqui, para ver se ela é LL1. Por quê? Se ela for LL1, a gente sabe que se ela é compilada, né, se ela é analisada pelo algoritmo LL1, a gente sabe que ela vai ser pelo LR0 também, pelo SLR1 e pelo LALR1. A gente viu isso no diagrama aqui do começo do vídeo, tá? Então, olha só. Aqui, qual que é o first? Para eu fazer minha tabela de análise sintática LL1, eu tenho que calcular os firsts da minha variável. Então, aqui, ó, das minhas variáveis, no caso S e C, que lá na tabela LL1 vão ficar nas linhas, e nas colunas vão ficar o quê? Vão ficar C, D, tá? Vão ficar as minhas variáveis, tá? Então tá lá. Quem que é o first de S? First de S é o first de C, então é C e D. Então lá no C e D da linha do S eu vou colocar o quê? Eu vou colocar essa produção aqui. Então vou colocar Czão lá na linha do S, coluna do C, Czão na linha do S, coluna do D. E na linha do C, o que eu vou colocar? Eu vou colocar na linha do C, coluna do Czinho, eu vou colocar essa produção aqui, C produzindo Czinho, Czão, e na coluna do D eu vou colocar essa produção aqui, Czão produzindo D. Então não está tendo nenhum conflito aí de duas produções na mesma célula da tabela LL1. Então sim, ela é LL1. Então verdadeiro. Isso aqui por enquanto está ok. E aí está perguntando aqui, ó, é SLR1, mas não é LL1. Falso, porque a gente já sabe que ela é LL1. Então isso aqui está errado, tá? LLR1, mas não é SLR1. Falso, por quê? Porque ela é SLR1. Se ela é LL1, ela é LLALR1 e é SLR1. Tá? Então, ela é as duas. Então, isso aqui está errado. CLR1, mas não é LLR1. Falso, por quê? CLR1, ela não é. Tá? Não, perdão, não dá para dizermos isso. Teríamos que fazer o diagrama de análise sintática. Mas
Se está falando que ela não é LALR1, já está falso, por quê? Ela é LALR1 porque ela é LL1. Tá? Então nós já vimos isso. Então aqui a resposta correta é letra A. Tá? Então tá aí mais um exercício resolvido. Nesse exercício aqui agora nós temos que encontrar o número de conflitos shift reduce, né? Carrega reduz, e reduz reduz nessa gramática aqui, né? No autômato finito determinístico, né? De itens LR0 da gramática. S produzindo SS ou A ou lambda. Tá? Então aqui tem algum segredo para a gente fazer de forma mais simples? Não. Só temos que fazer o diagrama. E ele é simples, né? O diagrama aqui é bem simples, a gramática é bem pequena. Então não tem outra forma senão fazer o diagrama. Tá? Então a gente vai fazendo aqui. Tá? Então a gente vai colocar aqui, vou colocar aqui no meu primeiro S aqui. Tá? Então S', né? No caso aqui produzindo ponto S. E aí no caso o que eu tenho que fazer? Colocar o meu, agora aqui a minha coleção canônica do S, né? O fecho do S. Então eu tenho S produzindo ponto SS, tenho S produzindo ponto Azinho e eu tenho S produzindo ponto, né, que no caso é só o lambda. Então tá lá. Então aqui, ó, o que que eu já estou vendo aqui agora? Eu já tenho um conflito shift reduce aqui. Por quê? No item 0, né, ou seja, na minha linha 0, eu tenho uma redução, vamos supor que eu vou chamar isso aqui de redução 1, redução 2 e redução 3. Então eu já tenho uma R3 em toda a linha. E eu tenho um shift aqui, que é o shift do A, né? Lendo o Azinho aqui. Então eu já tenho um shift reduce aqui. Tá? Então vou colocar aqui SR para a gente lembrar que tem um shift reduce aqui. Deixa eu colocar embaixo para a gente não se confundir aqui com a gramática. Tá? Então aqui eu já tenho um SR aqui. Tá? Então aqui vamos fazer aqui primeiro lendo o Szão. Tá? E lendo o Szão aqui vai ser, eu tenho duas coisas aqui, né? Eu tenho, só que lembrando que esse primeiro ele não esse aqui não é redução, né? Esse aqui é simplesmente para eu fazer a minha aceitação. Então eu tenho S' S ponto e tenho aqui S produzindo S ponto S. Ponto na frente da variável, tem que colocar o fecho da variável. Tá? Então no caso aqui, o que eu tenho que colocar? S produzindo ponto A e S produzindo ponto 0 aqui. Não, esqueci de colocar também o S de novo, né? O S produzindo SS. S produzindo ponto SS aqui, tá? Ok, temos mais uma aqui, vou chamar esse aqui de item 1, tá? Então aqui também temos mais um, opa, coloquei 0 aqui não, é só ponto. Então beleza, então nós já temos aqui também mais um shift reduce, tá? Aqui ó, essa redução 3 e temos um shift aqui, tá? Próximo ponto aqui, agora vamos fazer desse aqui, né? Lendo Azinho. Então, lendo Azinho, eu simplesmente vou ter S, Azinho, ponto. Aqui não vou ter problema nenhum. Aqui não vou ter problema nenhum, tá? Simplesmente um reduce, aqui já tem um reduce. Aqui, agora, lendo Azinho vem para cá, tá? Lendo Azinho simplesmente vem para cá, só isso. Esse aqui é reduce, não faz nada. Temos que fazer esse S aqui agora. Lendo Szão, eu vou para S, produzindo S, S, ponto. Aqui também não tem nenhum problema, tá? É simplesmente uma redução. Lendo esse S, não, e tem mais esse S aqui para ler também, né? Então aqui também tem esse S, porque eu tinha colocado ele aqui embaixo, por isso que é bom colocar junto, para não dar confusão. Aí eu tenho esse S aqui, vou ficar com isso aqui, S.S, tá? E aí de novo eu vou ter S.SS, S.A e S ponto. Tá? Então esse aqui é o estado, esse aqui é o 1, esse é o 2, esse aqui é o 3. Tá? Então aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho um reduce e tenho um shift. E aqui eu tenho reduce também, ó, vou ter reduce, reduce. Então aqui eu vou ter um reduce, reduce e vou ter shift, reduce também. Então tem mais um aqui, tá? Lendo Azinho vem para cá do mesmo jeito, tá? Continuando aqui, o que a gente tem? A gente tem, se eu continuar aqui, né, lendo S, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente a mesma repetição do estado 3. E aí eu não repito, né? Então se eu ler S aqui, ó, vou colocar aqui uma caixinha
e vou colocar aqui, ó, igual ao estado 3, tá? Porque eu vou ficar com o quê? S.S, tá? Eu vou ficar com SS, né? Lendo S, vou ficar com S.S, vou ter que colocar todo o fecho de novo, SS, então vai ficar exatamente igual a esse aqui. Então acaba aqui, porque no LR0 você não precisa de repetir. Então na verdade aqui, né, lendo S vai ficar igual ao 3. Então aqui o que eu coloco? Eu simplesmente faço isso aqui, né? Se eu ler S, o que faz? O que acontece agora? Se eu ler S, acontece isso aqui, né? Se eu ler Szão, acontece simplesmente isso aqui, tá? Simplesmente ele continua voltando para cá. O estado é igual, eu não repito. Então tá aí. Então eu tive um conflito shift-reduce, dois conflitos shift-reduce, três conflitos shift-reduce e um reduce-reduce. Resposta então é resposta dessa questão. Resposta 3 SR, 1 RR. Tá? Então tá aí. Três conflitos shift-reduce e um conflito reduce-reduce. Então tá aí resolvido mais um exercício.